Voltando aqui nas nossas regras para quantificadores e para falar do quantificador existencial, eu diria que essa introdução do existencial é provavelmente a mais fácil dos quantificadores. A ideia é bem simples. Ó. Você tem ali uma fórmula alfa onde ocorre uma constante. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai inserir um existencial em cima de uma variável x, tá? Repare que isso aqui é uma regra, é uma fórmula geral, ok? E você vai substituir a variável c por x para qualquer constante c substituível por x em alfa, tá? Você vai substituir a variável c por x. E qual a ideia dessa introdução do existencial? Porque o existencial não diz existe pelo menos um. Ora, se você tem um sujeito, um indivíduo ali, a constante, caracterizando um indivíduo que tem aquela propriedade, você pode dizer que existe um indivíduo com aquela propriedade, até porque já tem o próprio indivíduo. Então, teoricamente, isso é bem fácil. Olha só, vamos aplicar aqui. Ó. Platão é um filósofo grego. Tá? Platão é um filósofo. Logo, conclusão, existe um filósofo grego. Ó. Minha premissa. Platão é um filósofo grego, certo? Minha consequência, minha conclusão, isso aqui é que existe alguém, tal que esse alguém. Opa! Platão é um filósofo e Platão é grego, né? E a minha conclusão é que existe alguém, tal que esse alguém é filósofo e esse alguém é grego também. Claro, porque se Platão é um filósofo e é grego, obviamente existe alguém que seja filósofo e é grego. Tá? Eu posso colocar isso aqui. Como é que seria isso? Ó, tá aqui a premissa. Isso é uma premissa. E dois, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o existencial naquela fórmula. Repare que eu estou fazendo uma fórmula geral. Uma fórmula geral. Eu peguei de 1 e cheguei na conclusão que eu estava querendo pela introdução do existencial. Tá? O interessante dessa introdução do existencial, e por isso que eu falo que de certa forma ele é bem mais simples do que os demais, é que ele não exige que você faça a substituição da constante C em todas as ocorrências. Por exemplo, se eu tivesse deduzido isso aqui, ó, filósofo, Platão é filósofo e Platão é grego, da premissa, eu poderia ter deduzido corretamente, existe X, tá o quê? Existe um filósofo, né? E Platão é grego. Pronto. Isso também estaria certo. Sairia de 1 pela introdução do existencial. Ó. Platão é filósofo e Platão é grego. Existe alguém que é filósofo e Platão é grego. Não vejo, acho que vocês também concordam, que não tem nenhuma irregularidade num raciocínio como esse, tá? Lembrando que não é porque você pensa no raciocínio que você consegue pensar em casos que você prova para tudo, tá? Mas isso aí é só um indicativo de que por que isso faz sentido para o existencial, coisa que você não teria lá no universal. Você também poderia ter aqui, ó, Platão é filósofo e Platão é grego, e você poderia concluir que existe alguém, tal que Platão é filósofo e existe um grego. Né? Se Platão é grego, obviamente existe alguém que é grego, né? Não necessariamente Platão, mas eu concluí isso da premissa 1 pela introdução do existencial. Minha conclusão aqui poderia não ser, claro, não faz sentido para isso aqui, né? Mas minha conclusão aqui poderia ter mudado e aí eu conseguiria também a conclusão desta
forma, tá? Nenhuma das coisas está errada. Mas em compensação, como no último vídeo eu coloquei lá no finalzinho, há um caso incorreto aqui para a inclusão do existencial. Por exemplo, você tem a seguinte premissa: Platão é filósofo, então Platão é grego, tá? E aí você vem e faz: existe X, tá ok? X é filósofo, e Platão é grego. Não, acho que não precisava nem ser, aqui podia ser X também, mas estaria errado pela inclusão do existencial. Por que está errado? Porque aqui, ó, eu pego o quantificador, eu faço uma fórmula geral e aqui eu não estou aplicando a fórmula, o quantificador na fórmula. Do jeito que está aí, eu só estou aplicando o quantificador numa parte. Eu peguei uma fórmula e só introduzir o quantificador. Isso aqui não é uma fórmula geral, gente. Isso aqui é uma fórmula molecular, tá? Isso está errado da mesma forma que estava errado pro universal. Se aqui a gente vai encontrar, digamos, alguma incoerência, imagine no universal. Olha só, de que Platão é filósofo e então se Platão é filósofo, Platão é grego. Eu vou concluir que se alguém é filósofo, então Platão é grego. Né? Claro que essa coisa aqui já não faz muito sentido. Se Platão é filósofo, então Platão é grego. Por algum motivo ele está dizendo que Platão é grego por ser filósofo. Mas enfim, não significa que eu possa que porque um indivíduo é filósofo, Platão tem que ser grego. Né? Não vejo correspondência de uma com a outra aqui. Bom, agora sim nós vamos passar para um caso mais complicado. Bem, para essa aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver primeiro o exemplo e aí em cima do exemplo eu vou explicar o que de fato está acontecendo com ela. Ó. Existem gatos pretos, ou seja, existem gatos pretos, logo existem gatos. O que isso aqui está dizendo? Ó? Existe X, tá o quê? X tem a propriedade de ser um gato e X é preto. Tá? Qual que é a conclusão? Logo, existe X, tal que X é um gato, certo? Então, partindo dessa ideia aí do nosso... O que eu tenho? Eu tenho uma premissa. Só tenho uma premissa. Existe X, tal que X é um gato e X é preto. É isso. Essa é a premissa. Não tem mais nada. Bom, o que eu vou fazer? Como é que se faz a eliminação do existencial? Eliminação do existencial. Repare que desde que C não ocorra em premissa, eu vou eliminar uma constante, tá? Essa constante não pode ocorrer em premissa, nem hipótese vigente, nem na fórmula alfa, nem na fórmula beta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou introduzir uma hipótese. A, I. Eu podia ter chamado de M, né? De miau, mas enfim. Por que eu estou introduzindo essa hipótese? Só para deixar claro que eu estou introduzindo essa hipótese para a eliminação do existencial. É por isso que ela é difícil, ela é um pouquinho mais complicada dos outros, porque ela tem aquele caráter hipotético que a gente tinha na RA e na RPC. Tá? Ela tem esse caráter hipotético, por isso ela é um pouquinho mais complicada. Veja só. Bom, se eu tenho que existe um indivíduo aqui que é um gato e esse indivíduo também é preto, né? Eu posso dizer que existe um indivíduo que é um gato. Esse indivíduo A aqui. Correto? Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que existe, já que eu concluí que tem aqui esse sujeito com a propriedade de ser um gato,
eu vou concluir que existe alguém que tem a propriedade de ser um gato. De onde foi que eu concluí isso? Ó, primeiro, de onde foi que saiu essa linha 3 aí? Saiu da linha 2 pela simplificação. Essa linha 4 saiu da linha 3 pela introdução do existencial. Repare que eu apliquei o existencial, quer dizer que eu tenho o existencial numa fórmula alfa. Eu peguei essa fórmula alfa, fiz a substituição da variável por uma constante. Trabalhei as premissas e aí eu cheguei numa fórmula beta. Qual a característica dessa fórmula beta? Ela não tem a presença da constante, tá? Então, o que eu consegui fazer aqui? Eu consegui chegar partindo de uma fórmula alfa que eu supus, eu consegui trabalhar e chegar numa fórmula beta que não tem mais a constante. Portanto, eu fiz de 2 até 4, eu fiz a eliminação do existencial. É isso aí. Bom, pode parecer mais simples, não sei, mas essa é a ideia, né? A dificuldade é porque ele é uma fórmula com caráter hipotético. Você substitui todas as ocorrências da variável por uma constante, tá? O que você faz? Você substitui todas as ocorrências da variável por uma constante, só que assim, você abre um campo hipotético para ele. Você pega lá a fórmula que tem a variável, você está eliminando o existencial. Então você pega todas as variáveis, substitui por uma constante. Pronto. Aí você trabalha uma constante, um indivíduo que tem aquela característica, né? Você trabalha, faz uso das regras de inferência, enfim, do jeito que a gente já conhece, trabalha, até chegar numa... Olha, eu peguei aqui a fórmula alfa que tinha a constante. Eu trabalhei até chegar numa fórmula beta. Qual a característica dessa fórmula beta que eu cheguei aqui no final? Que ela não tem mais a constante, tá? Ela não tem mais a constante que eu introduzi. Então, eu pego só essa fórmula beta, fecho a minha hipótese e fico só com essa fórmula beta. É interessante você perceber que essa constante ela não estava ocorrendo na premissa, em nenhuma premissa, e também não estava ocorrendo em nenhuma hipótese vigente. Ela passou a ocorrer justamente quando eu introduzi uma hipótese para eliminação da existencial, né? E eu introduzi essa constante justamente para eliminar o existencial. Então, é isso. Estranho chamar de eliminação do existencial para no final das contas eu ter um existencial. Eu consegui eliminar o existencial das duas fórmulas aqui, ó. E por último, nós temos algumas regras derivadas. Vamos aproveitar que esse vídeo aqui está razoável. Nós temos algumas regras derivadas para os quantificadores, tá? Essas aqui a gente pode simplesmente chamar de intercâmbio de quantificadores. Elas são legais, ó, porque se você tiver não para todo x alfa, lembrando que isso aqui é uma fórmula geral, não confundam fórmula geral com isso aqui, por exemplo, que a gente acabou de ver ali como exemplo, né? Pronto. Tá? Isso aqui não é uma fórmula geral. Isso aqui é uma fórmula geral. Sem o parêntese não era. Tá? Não confundam uma fórmula geral. Então, se você tem, por exemplo, a negação de universal, você pode trocar por um existencial, né, na mesma variável com a negação da fórmula alfa. E vice-versa, se você tem um existencial em x, negação de alfa, você pode passar para a negação do universal nessa fórmula alfa. Também
Nossa, que... E vice-versa, tá? E vice-versa. Você pode passar daqui para a parte de cima, como tem duas linhas aqui, para a parte de baixo, que é o que está escrito aí, ó. Lembrando que essas linhas que eram para ser duplas ficaram borradas aí quando eu fiz a impressão em PDF, tá? É isso aí. Observe, esta é uma regra derivada para... só isso. Essa é uma regra derivada para quantificador. E aqui tem algumas sugestões para vocês conseguirem fazer as deduções. Por exemplo, se você quer fazer uma negação, assuma a fórmula não negada como hipótese, né? Você quer concluir uma negação. Então você pega aquilo que você quer concluir como hipótese. Ou seja, se você quer concluir não alfa, não dá para escrever aqui. Se você quer concluir não alfa, você quer concluir não alfa, né? Pronto. Você tem aqui um conjunto de fórmulas, de premissas, né, de fórmulas gama, e você quer concluir não alfa. O que você faz? Você tem aqui suas premissas, você assume como hipótese alfa e chega numa contradição. Pronto. Então, ó, eu quero concluir uma negação. Eu assumo só essa parte aqui, ó, sem a negação. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Exemplo, estou dando um exemplo. Como hipótese, tenta derivar uma contradição. Pronto, aí você vai ter a negação que você está precisando. Essa aqui foi uma dica. Você tem outras dicas aqui quando você quiser derivar uma condicional, quando você quiser uma bicondicional, uma conjunção, uma disjunção, uma negação de condicional. É isso aí. Então, por esta semana, eu creio que é só. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Fiquei com uma sensação muito ruim nesse último vídeo. Mas é isso aí, tá? E eu não vou demonstrar esses negócios aqui não, porque o bicho aqui é meio cavernoso. É isso. O resto fica para vocês matarem.